Fala, Dias Escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo mais um dia maravilhoso. E no dia de hoje eu decidi que eu ia fazer uma análise sobre os últimos 2 novos trailers, entre aspas, que foram lançados para a nova temporada do anime Digimon Adventure 2020. Então, a gente teve 2 trailers novos que mostram algumas coisas novas que vão acontecer dentro dos próximos episódios, né? Ninguém sabe se tudo isso vai acontecer apenas no episódio 4, provavelmente não. Eles mostraram várias partes, provavelmente de vários episódios diferentes, com várias coisas diferentes. Mas se tudo isso aparecer no episódio 4, tudo bem, tanto faz. Então, o que acontece nesses trailers é que a gente tem várias partes de várias coisas que a gente já viu, mas algumas coisas que a gente ainda não viu. E essa análise vai mostrar para vocês basicamente o que são essas coisas e o que eu acho que essas coisas significam, né? Basicamente é isso, bem simples. Então, indo direto ao assunto, pessoal, a primeira coisa que a gente nota é que tem uma cena onde, bem no começo de um dos trailers, que mostra o Agumon passando por uma evolução, que é diferente do que acontece na luta que o Agumon teve com o Algomon nos 3 primeiros episódios. Lá a evolução foi uma coisa que foi direta, assim. Nessa cena do trailer, o Agumon tá passando por uma evolução que parece bastante com as animações de evolução que a gente tinha nas antigas temporadas de Digimon. Então toda uma cena onde o Agumon brilha, sai girando e ele vira Greymon e daí ele fala o nome Greymon, assim. É basicamente uma cena de evolução, vai. E aparentemente eles vão voltar com isso nos próximos episódios. Se isso vai ser aplicado para a primeira evolução que cada um dos outros Dias Escolhidos vai passar, ninguém sabe, apenas que isso provavelmente vai ser aplicado no Agumon, porque ele já passou por essa evolução, pela primeira vez a evolução, na luta contra o Algomon. Então, super legal, super interessante, muito provavelmente a gente pode esperar uma música para essa cena de evolução. Se vai ser uma música nova, se vai ser Braveheart, ninguém sabe. Das duas formas seria maravilhoso, a gente tem que esperar para ver, né? Então, passa-se mais algumas coisas no trailer, eles apresentam os outros Digi Escolhidos, e daí a gente tem algumas cenas onde aparecem alguns Digimons extras, né? Então, primeiro, a gente tem um Coelamon, que tá atacando os Digi Escolhidos em um rio, né? Coelamon muito grande, ele é quase maior do que o próprio Greymon. Depois a gente tem uma Tilomon. Tilomon, como eu já disse, é um Digimon de nível armadura que evolui de Teilmon. É muito interessante que ela esteja aparecendo aqui agora. O Coelamon é nível adulto, tá? Então, o ponto interessante é que o Coelamon, ele tava com os olhos normais. Se você olhar nele, você vê que os olhos dele estão normais. Porém, quando vai para Tilomon, o olho dela está vermelho, né? Então, provavelmente tem alguma coisa estranha acontecendo com essa Tilomon para que ela esteja atacando eles. Provavelmente. Pode ser que isso daí seja normal também. Ninguém sabe dizer direito. Depois a gente tem uma Wamon. E essa Wamon enorme vem e meio que abocanha e engole os Digi Escolhidos. Isso é uma coisa que aconteceu em Digimon Adventure. A Wamon leva os Digi Escolhidos dentro da boca dela para um outro lugar do mundo digital. Talvez seja o que esteja acontecendo aqui. Talvez não, talvez a Wamon esteja fazendo isso só para proteger eles, ou talvez ela fez isso por acidente, não dá para saber direito. Porém, a Wamon tem um histórico de ser usada como um Digimon veículo de transporte, não apenas nas temporadas de anime, também nos mangás e até nos jogos como Digimon World. A Wamon era usada meio que como um Digimon veículo de transporte, que carregava você pelo mar, quase como se ela fosse um barco, né? Então pode ser que seja isso que esteja acontecendo aqui. Mais uma vez, a gente vê alguns Digimons inseto atacando, a gente vê Dokugumons, várias Dokugumons juntas, né? São Digimons aranha do nível adulto. A gente vê o Snimon atacando mais uma vez, também um Digimon inseto de nível adulto. A Wamon, que eu tinha mencionado agora de pouco, ela é de nível adulto, mas ela já foi colocada como nível perfeito, então depende de como eles quiserem mostrar ela. Existem duas Wamons, basicamente. E daí, então, a gente vai para uma próxima parte. Essa próxima parte é muito importante, porque nessa parte a gente vê o Ogremon. E o Ogremon, ou Ogremon, chame como você quiser, é um Digimon que muitos de vocês conhecem também. Ele apareceu no Digimon Adventure original, era rival do Leomon, o que talvez signifique que o Leomon também vai aparecer, o que é muito possível. O Ogremon não está sozinho nessa cena.
tá o Ogremon junto com outros 2 tipos de Digimon. O Ogremon tá montado em um dragão. Esse dragão não é qualquer dragão, é um Core Dramon. Né? Os Core Dramons da linha evolutiva do Dracomon, nesse caso a linha evolutiva azul, né? Existe o Core Dramon azul e o Core Dramon verde. Esse é o Core Dramon azul, que chega na mega evolução de Slayer Dramon. Muitos de vocês devem conhecer ele também. O Ogremon tá montado nele. O que é muito interessante, eles estão usando o Core Dramon como se fosse um cavalo. Se o Core Dramon é apenas um dragão que obedece eles, ou se ele tem uma mente por trás de tudo isso, não dá pra saber aqui. Apenas que o Ogremon tá montando nele. Do lado deles, do lado direito, meio no centro da imagem, vocês vão ver 2 Digimonzinhos que parecem morcegos. Esses Digimonzinhos são chamados de Soundbirdmons. O Soundbirdmon é um Digimon muito interessante por 2 coisas principais. A primeira, ele foi criado por fã num concurso de desenhos que aconteceu durante a temporada Digimon Cross Wars, né, o Digimon Fusion, quando ele estava passando lá no Japão. Ele foi um dos ganhadores, muito interessante que ele esteja aparecendo aqui agora, o criador deles deve estar muito feliz. Mas a segunda coisa é que o Soundbirdmon é um Digimon morcego-pássaro, né, que principalmente se conecta com sons, com volume, com transmissão de áudio. Então ele meio que funciona como se fosse um rádio, um transmissor, alguma coisa do tipo assim. Então muito provavelmente o Ogremon tá aqui a serviço de alguém ou fazendo alguma coisa, alguma trama. E esses Soundbirdmons talvez estejam sendo usados para transmitir, seja lá o que for que estiver acontecendo nessa cena, para outro lugar, para talvez outros Digimons verem o que está acontecendo, ouvirem o que está acontecendo. O que é muito interessante, esses Digimons contam bastante do que pode estar acontecendo nessa cena pra gente. E daí depois a gente tem a cena onde o Devimon aparece. E junto com o Devimon, pessoal, aqui é uma parte muito importante, porque o Devimon é um Digimon anjo caído e muito mal, e vocês conhecem ele muito bem, primeiro grande vilão de Digimon Adventure. Ele tá aparecendo aqui pode significar muitas coisas. Pode ser que o próximo grande rival dele seja o próprio Devimon mais uma vez. Porém, no fundo vocês vão ver que tem vários morcegos, mas não são quaisquer morcegos. Esses Digimons que estão no fundo junto com o Devimon também são Soundbirdmons, certo? São muitos Soundbirdmons. E é muito interessante que eles estejam sendo usados dessa forma. Eles basicamente estão sendo usados como os morcegos do Devimon, né? E o interessante é que a gente acabou de falar que os Soundbirdmons provavelmente estavam sendo usados pelo Ogremon para transmissão, para mostrarem para alguém alguma coisa. Provavelmente era pro Devimon. Então o Devimon muito provavelmente está controlando esses Soundbirdmons, e o Ogremon e o Core Dramon azul estão também trabalhando pro Devimon de alguma forma. Talvez seja por causa do Devimon que aquela Tilomon esteja com os olhos vermelhos. Eu vou explicar para vocês. O Devimon tem um poder hipnótico. Ele tem poderes para hipnotizar outros Digimons, para deixar esses Digimons do mal trabalhando para ele, fazendo tudo o que ele quer. Então, muito provavelmente aquela Tilomon estava sendo controlada pelo Devimon, ou talvez outro Digimon, mas provavelmente o Devimon. E o Ogremon, apesar disso, não estava com os olhos vermelhos, então provável que ele simplesmente obedeça o Devimon porque ele quer. Que era uma coisa que acontecia, de certa forma, no Digimon Adventure original também, né? Depois disso, pessoal, a gente vê mais algumas partes normais, eles lutando e tudo mais, né? E daí mais pro final desse novo trailer, a gente começa a voltar nas partes que começa a mostrar os Digimon sagrados mais uma vez. A gente tem bem uma visão, onde tá a Sora, o Tai, o Agumon e a Piomon, e eles estão de frente para algumas estátuas desses Digimon sagrados. São estátuas que estão em processo de deteriorização, estão sendo meio destruídas, são estátuas antigas provavelmente. Principalmente o Querubimon, vocês podem ver que a orelha dele, uma das orelhas, parte do rosto da estátua, estão todos quebrados, né? Cheio de musgo por cima deles. Aqui vocês vão ver 3 estátuas principais. O Valdurmon tá bem no meio, com aquela pena lá em cima, que é a pena que tá aparecendo junto com o TK e a Kairi desde os primeiros episódios. Do lado esquerdo tem a Ophanimon, do lado direito tem o Querubimon Vacina, né? Os 3 representando mais uma vez aqueles Digimons anjos que a gente viu no outro trailer que apareceu pra gente. O que é muito interessante, isso daqui é mais daquilo. Bem na frente do Valdurmon
tem uma pedra, nessa pedra tem algumas escrituras antigas feitas em Digimoji. Digimoji é a escrita, a linguagem usada dentro do mundo digital, fora que nos pilares também tem várias escritas antigas. O que essas escrituras estão dizendo eu não vou conseguir traduzir para vocês, mas com certeza são coisas super sagradas aqui e tudo mais. E daí, pessoal, passando dessa cena, a gente tem uma cena que provavelmente é uma das mais importantes, que é uma cena que ela meio que evolui. Nessa cena, a gente tem na frente dos Digi escolhidos uma imagem que está sendo mostrada para eles. Uma imagem provavelmente do passado, o que parece estar acontecendo dentro de uma guerra. E existem ali várias sombras, são 6 sombras de 6 Digimons de nível Mega. Mas não qualquer Digimons de nível Mega, são os 6 Megas de 6 dos Digi escolhidos. Então você vai ver o Metal Garurumon, o Wargreymon, o Vikemon, a Rosemon, a Phoenixmon e o Hércules Kabutrimon, né? Maravilha! E o que isso quer dizer pra gente? Eles estão provavelmente tendo uma visão do passado. E no passado, esses 6 Digimons no nível Mega provavelmente lutaram em alguma guerra santa que aconteceu. E alguma coisa aconteceu com eles. E o que acontece é que logo depois da gente ter toda essa imagem que mostra pra eles o passado que aconteceu, a gente vê mais algumas imagens e chegando numa parte onde aparecem 6 Digitamas, 6 ovos de Digimon. Essas 6 Digitamas com certeza são daqueles 6 Digimons Mega que lutaram na guerra. Então, provavelmente eles morreram na guerra, ou morreram com o tempo que passou, mas provavelmente foi na guerra. E essas 6 Digitamas renasceram como 6 Digimons, que são os Digimons que vão ser entregues para os 6 Digi escolhidos, né? É o que está acontecendo aqui, com certeza, né? E o que acontece é que logo depois dessa imagem dessas Digitamas, volta-se para uma imagem daquela pena sagrada, né? Provavelmente uma pena do Valdurmon, até porque tem todo um arco-íris em volta dela, né? Essa é a mesma pena que estava sendo colocada próxima ao TK e a Kairi, dando poder sagrado para eles. Valdurmon é um Digimon que possui gigantesca quantidade de poder sagrado, de energia sagrada dentro dele. E ele provavelmente está entregando essa energia sagrada para o TK e para a Kairi, para que eles consigam ajudar o Matt e o Tai quando eles precisavam, né? E o que acontece, pessoal, é que tem mais uma coisa muito importante aqui, que é o fato de que dentre esses 6 Digimons Megas que aparecem lá, a gente sabe que estão faltando 2, né? Porque são 8 Digi escolhidos originais. Falta aqui o Seraphimon e a Alphanimon. E o que é muito interessante é que a gente sabe que existem os Digimons sagrados, todos aqueles Digimons anjos, que estão juntos com o Valdurmon lá. Então, provavelmente, os 6 primeiros são os guerreiros que lutaram naquela guerra do passado. Porém, os outros 2, o Patamon e a Teiyumon, que vão ser colocados junto com o TK e a Kairi, são o Seraphimon e a Alphanimon, que fazem parte desse panteão de anjos, desse grupo de Digimon sagrados. Provavelmente eles são daquele grupo e não desse grupo de guerreiros dessa guerra, porque senão eles teriam aparecido em sombra aqui junto. E isso é o que eu estou supondo que seja, tá, pessoal? Muito provavelmente é isso, tá? Então, super legal. Não tem como a gente saber mais do que isso passando através dessas imagens desse trailer, porém eu acho que a gente conseguiu muitas informações aqui e eu quis trazer essas informações para vocês através desse vídeo, até eu vi algumas pessoas pedindo para que eu fizesse isso. Super legal, super interessante. Então, agora que esse vídeo está encerrado, eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo que vocês acharam de todas essas novas informações. Se vocês têm mais informações, se vocês viram o trailer, eu vou deixar o link desse trailer aí na descrição desse vídeo. Você assista e veja se você tiver mais informações, se você analisou de uma forma um pouco mais detalhada de alguma forma, deixa aí nos comentários também. Seus comentários são muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho para mais notificações. E se você quiser se tornar membro do canal, clica no botão Seja Membro aí embaixo. Valeu, Digi escolhidos! Então vou deixar um abraço muito carinhoso para cada um de vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo vocês nos próximos vídeos e nos próximos episódios de Digimon Adventure 2020, que deve voltar com o episódio 4 no dia 28, tá bom? Fui, Digi escolhidos, até a próxima. Tchau, tchau.